da Hickman agora vai falar sobre beleza, Ana. Exatamente, Brito. Beleza e muito estilo. Olha só, para muita gente, as sobrancelhas são simples detalhes do rosto. Mas, seguindo a cartilha da boa estética, há um tipo ideal de sobrancelha para cada tipo de rosto, é verdade. Além disso, com algumas técnicas, você consegue dar uma aparência mais jovem, seus olhos ganham mais destaque e seu semblante pode ficar ainda mais atrativo e mais simpático. Para conhecer melhor estes efeitos, essas técnicas, estamos recebendo aqui no estúdio a designer Fátima Bahia, que há alguns anos se dedica a desenhar e corrigir as sobrancelhas. Tudo bem, Fátima? Tudo bem. Menina, eu não sabia que tinha tanta coisa. Gente, ela trouxe um kit, um monte de equipamento para poder fazer sobrancelha. Agora, não é só a pinça que entra em ação nessa hora? Não, dependendo do caso, quando tem falhas, algum acidente que a pessoa pode ter tido há um tempo atrás e tenha cicatriz, a gente consegue corrigir com a técnica milimétrica fio a fio. Certo, agora isso não vale só para as mulheres, vale para os homens também, né? Ah, sim, também, mas tem homens que eu já fiz, até de coreano, né, que por falta de sobrancelha, os orientais, eles têm pouco, né, pouco pelo, né. Já fiz também de pessoas que tiveram problemas de saúde, tiveram perda de pelo na sobrancelha. Que é uma coisa que pode acontecer. Agora, me diz uma coisa, Fátima. Como é que você faz para analisar? Porque a gente sabe que, às vezes, a sobrancelha dá um desenho diferente para o rosto. Como é que a gente faz para descobrir o desenho ideal da sobrancelha para o rosto da gente? Olha, eu sempre falo o seguinte, a mãe natureza, ela já te dá o que você tem que nascer com ela. Ah, depende. Antes de tirar a primeira vez a sobrancelha, tinha quase uma taturana na cabeça. Ah, mas aí que na testa. Você pode melhorar o que você tem, mas não modificar. Correto. As pessoas têm essa impressão assim, eu quero uma sobrancelha igual a da Ana Hickman. Vamos supor, eu não tenho como fazer uma sobrancelha igual a sua. Impossível. Exatamente. Só se ela tiver os traços parecidos com o meu rosto. Exatamente, entendeu? Então você melhora o que ela tem. O arco, e você pode melhorar a condição dos pelos, né? Hoje em dia você tem tratamentos até para nascer pelo. É mesmo? Então vamos fazer uma coisa. Antes da gente começar, porque você vai fazer aqui, vai mostrar o que hoje aqui no estúdio? Eu vou fazer uma micropigmentação nela. Uma micropigmentação? Isso, que é a técnica milimétrica fio a fio, né? Vou tapar as falhazinhas dela. Primeiro eu vou limpar a sobrancelha dela. Ok. Vou desenhar na pinça. E vou colocar um anestésico, tá? Você faz anestesia? Isso. Ai, gente, eu não sabia que fazer sobrancelha dói isso tudo. Não, mas é tranquilo. É por causa da técnica da pigmentação. Exatamente. Eu desenho fio a fio, tá? Na maquininha que eu tenho, eu consigo fazer com que a sobrancelha fique o mais natural possível. Não fica aquela coisa inteira falsa. Não fica esfumaçado, nada disso. Fica poxa, maravilhoso. Isso eu quero que você mostre daqui a pouquinho. Mas antes, a gente preparou algumas fotos de alguns famosos e eu queria que você analisasse a sobrancelha desses famosos. Podemos começar? Podemos. Vamos lá. Primeira é a Ana Paula Arósio. O que você acha da sobrancelha dela? Ela é uma boneca. Não, ela é perfeita. A sobrancelha dela tem um arco perfeito, tá? A terminação da sobrancelha dela, que é a cauda, tá no ângulo máximo, ótimo. Ela tem a parte central, também com uma boa distância uma da outra. É perfeito a sobrancelha dela. Pra ela, o desenho perfeito. Perfeito, combina. E tem uma cara de natural a sobrancelha dela. Ela não chegou a tirar muito. Porque algumas pessoas tiram demais a sobrancelha também. Ela melhorou bastante a sobrancelha dela. Não sei se você lembra, era bem mais grossa. Quando ela era mais jovem. Exatamente. E ela deu uma melhorada no desenho dela. Bom, vamos sair de uma boneca e passar para a próxima. Angélica. O que você acha da sobrancelha da Angélica? Eu não sei, olha... Loura tem um problema com sobrancelha. Exatamente. Olha, o que acontece é o seguinte, engana muito, porque muitas pessoas perguntam pra mim assim, olha a sobrancelha da fulana, da ciclana. Eu sei que vocês, na televisão, usam maquiagem. Tá? Eu, por exemplo, faço a minha sobrancelha todos os dias com maquiagem, porque eu até, por fato de trabalhar com moda, já mutilei muito a minha sobrancelha. Exatamente. Então, o que acontece? Engana muito. Porque uma sobrancelha que você passa uma sombra, no vídeo você vai achar que a sobrancelha é perfeita, e não é. E às vezes quando você olha na vida real, assim, tá cara a cara ali, é diferente. Exatamente. E eu tenho um caso que é que fez o Big Brother, a Grazielli. A Grazielli.
Ela tá com... Eu tô até tratando da sobrancelha dela porque ela tá com um problema sério. Então, já que você tá falando nela, vamos ver a foto dela, então. Olha só. De uma loira pra outra. Isso. Então, você vê a sobrancelha dela? Não é isso. Como assim a sobrancelha dela não é isso? O que é a sobrancelha dela, então? Era assim. Ela tá tendo uma queda dos pelos, até nós estamos tratando para ver se retorna, senão vou ter que realmente fazer a técnica de micropigmentação. Exatamente. Mas me explica para mim, tá errado alguma coisa? É que eu sou, nessa parte eu sou leiga. O que está errado na sobrancelha dela? Não, o errado não tem. O errado não tem. Aquilo ali é maquiagem. Porque ela tá com esse probleminha de perder o pelinho. Exatamente. Entendi. Exatamente. Bom, vamos passar de uma princesa para a próxima, Gisele Bündchen. Vamos ver. Você vê, ela tem uma sobrancelha bonita, tem um desenho, mas que quase não aparece por ela ter o pelo muito claro. Você vê que o desenho dela, depende da foto, você vai ver que realmente é um arco bonito, uma sobrancelha longa, mas ela é mais arredondada a sobrancelha dela. Exatamente, exatamente. Por ela ser ainda bem novinha, isso não interfere muito, mas uma sobrancelha muito arredondada, ela envelhece. Como é que é uma sobrancelha? Muito arredondada. Ela pode envelhecer? Envelhece. Então quer dizer, a mulher quando ela fica mais velha, ela já não pode fazer uma sobrancelha arredondada. Não. Aí qual seria a sobrancelha ideal nesse caso? Tem que dar um arzinho de um pouquinho despenteada, um pelinho, entendeu? Subir um pouco aqui no cantinho, assim, tipo a minha que sobe. Exato. Você regalar um negócio e parar aqui em cima na testa. Mas tem que tomar cuidado porque, por exemplo, em alguns casos você tem até que fazer fazer uma toxina botulínica, entendeu? Para poder arrumar. Porque eu não posso nem mexer se você não fizer esse procedimento, porque uma sobrancelha fica muito mais alta que a outra, não dá para eu engrossar para chegar ao chegar à mesma altura. Exatamente. Vamos ver uma outra deusa, Juliana Paz. Olha só. A Juliana, você também é outra que... Aqui ela parece que está usando pouca maquiagem nessa foto. Eu conheço ela pessoalmente, ela realmente tem a sobrancelha muito bonita. Ela agora está tratando a sobrancelha dela muito bem, porque ela deixou engrossar a sobrancelha. Não sei se você lembra, no início de carreira, ela usava a sobrancelha muito fina. A sobrancelha dela ela tem deixado... É perigoso tirar a sobrancelha demais? Com certeza. E aí, como é que faz para consertar nessa hora? Por exemplo, você falou, a Juliana, quando começou a carreira, ela tinha a sobrancelha muito, muito fininha. Mas agora tá perfeita. Porque ela tem muito pelo. Então, ela conseguiu ter... exatamente. Ela teve sorte porque muitas vezes a pessoa tira e não nasce mais. Então tem que prestar muita atenção. Muito. Você acredita que a pessoa consegue fazer a sobrancelha dela sozinha ou ela deve procurar um especialista? Se ela tiver alguma dúvida. Sempre procurar um especialista. Por quê? Primeiro que são tipos de pinças diferentes que você usa para um pelo mais grosso, um pelo mais fino. E muitas vezes a pinça, ela quebra porque ela fica cega. Então tem que prestar bastante atenção. Exatamente. Vamos analisar outra mulher, cantora Sandy. Vamos lá. Ela é uma gracinha, outra boneca, né? O pessoal escolheu bem o casting aqui hoje, só mulheres lindas. É verdade. Ela tem ela combina a sobrancelha dela. Você vê que ela tem um arco do lado direito, né, mais elevado do que o lado esquerdo, né? Isso é um problema, por exemplo, como essa Sandy, ela não tem as duas sobrancelhas idênticas de uma outra. Eu tenho uma diferença também. Isso é algum problema ou você consegue consertar isso, dar um charminho a mais? Não. O que acontece é o seguinte, todos nós levantamos um lado mais do que o outro. Isso é normal, não é um defeito? Não é um defeito. Ótimo. Tá? Isso é normal. O que acontece muitas vezes, quando você ainda é nova, isso passa despercebido. Mas quando você fica mais velha... Exatamente. A musculatura começa a contrair mais, aí você vai ficar aquela sobrancelha lá em cima, a outra lá embaixo e fora a pálpebra, porque vai estar caída e é que vai ajudar. Aí... Fica complicado. Uma outra pergunta sobre a Sandy. A gente viu essa semana uma entrevista dela com um novo visual dela, que ela deixou o cabelo um pouco mais ruivo agora. Tá com uma outra tonalidade. E nessa foto, é uma foto mais antiga, ela tá completamente... Ela tá morena, tá mais castanho escuro. Quando você troca a cor de cabelo, você tem que trocar a cor da sobrancelha? Não, Isso não é uma regra? Nunca. Se você é morena, sua sobrancelha vai continuar morena. Exatamente. Agora, se você é morena e ficou loira? Continua com ela morena. Continua com ela morena. Exatamente. Estilo Madonna, quando ela era loira platinada. Não escurecer mais ainda, entendeu? Porque a sobrancelha, ela é sempre 2 tons mais escuro do que a base do seu cabelo, da sua raiz. Perfeito. Então vamos agora falar de uma outra loira, Eliana Guedes.
Edu, presta atenção agora. Olha que foto linda que escolheu nela. Outra boneca sensacional, né? Realmente. Você acha que a gente ia botar qualquer mulher aqui? Não, imagina, só mulheres lindas. Você vê que ela tem um arco também bem elevado, né? Ela corre, o problema que ela tem é o mesmo problema que a gente estava falando da Gisele, né? Que é a sobrancelha mais clara. Então você vê que poderia valorizar mais se fosse um pouco mais escura. Mas você acha que tá certa assim a sobrancelha dela? Tá perfeita. Tá perfeita. Você vê que o cantinho do olho dela, o ângulo que tem da cauda pro olho, você vê que está perfeito, eleva o olhar, entendeu? Isso que é Que às vezes, até mesmo quando a sobrancelha fica clarinha, na minha concepção, quando você fotografa, por exemplo, você some um pouco com a sobrancelha, com a maquiagem. O olho parece que ele ganha mais destaque também, mas funciona para certas pessoas, não para todo mundo. Exatamente. Não funciona para todo mundo. Bom, mas para encerrar agora a nossa lista de mulheres, quem vai ser a próxima que vamos ver, diretor? Ah, uma mulher, aliás, muito conhecida por causa da sobrancelha, não podia faltar na nossa lista, Malu Mader. Olha só, a Malu tem um costume de usar a sobrancelha bem mais grossa, mais natural. Exato. Você também pode perceber que ela tem usado agora um pouco mais fino do que era. Só que a sobrancelha dela, você vê que ela, do lado direito, ela tá perfeita. E do lado esquerdo é toda arrepiada. E não tem como, no tipo de sobrancelha, eu já peguei várias vezes pessoas com uma sobrancelha parecida com a dela, não tem como você consertar. E aí faz como? Fica com uma reta e uma em pé? Exatamente. E assume. Assume. E não tem vergonha disso? Não pode, não tem como. Se você tirar, vai ficar com uma falha enorme. Você sabe que uma coisa, agora que você falou dessa história, às vezes, como o Malu tem, um lado é certinho, o outro um pouco mais em pé, acontece uma outra coisa também, quando a pessoa tem o cabelo cacheado, a sobrancelha às vezes pode ser um pouquinho mais ondulada. E faz como nessa hora? Existe um produto que você usa para alisar a sobrancelha? É, que é o mesmo que faz permanente de cílios. É mesmo? É. Olha que bárbaro. Então, quer dizer, a mulher hoje não precisa mais passar apertado na hora de fazer a sobrancelha. De jeito nenhum. Bom, terminamos a nossa lista de mulheres, agora vamos começar a nossa lista de homens. E com um homem maravilhoso, que é Luciano Zafir. Homem deve ser mais difícil de analisar a sobrancelha, não é? Olha, o que acontece? Hoje em dia, o homem ele está mais assim, vaidoso. E eu tenho atendido vários modelos que precisam até, porque senão fica pesada a foto. Você vê que ele tem a sorte de não juntar a sobrancelha aqui no centro. Que é uma coisa que acontece com os homens, juntar essa parte aqui no centro. Exatamente. Então, a dele não tanto, mas se mexesse no comprimento dela, tirasse alguns pelinhos na parte superior, ficaria melhor. Ficaria mais leve. Bem mais leve. Vamos à próxima foto. Renato Aragão. A sobrancelha dele você vê, deixou um olhar caído, né? Que ela é bem comprida, ela vai até o final da linha do olho. Isso para o homem não interfere tanto, mas para a mulher isso é um problema sério, que tem muitas mulheres. O homem passa despercebido por isso. Passa despercebido. Agora, você vê com a idade, cada vez mais a sobrancelha vai encaracolando mais e crescendo no comprimento. Isso nos homens. Fica aquele fio, aquele pelo enorme. Imenso. Aí você tem que cortar. Tem que cortar. Cortar e saber cortar, senão fica pior. Cortar. Bom, para poder lembrar todo mundo em casa, nós vamos começar com uma modelo mulher hoje e depois teremos um modelo homem também para mostrar algumas técnicas de trabalho com a sobrancelha. Para mostrar que não é só mulher que faz sobrancelha, não. Homem também faz. Agora, o próximo na nossa lista é Luciano Huck. Luciano Huck, você vê que a sobrancelha dele é perfeito pro rosto dele. Ele ainda também não está com um comprimento da sobrancelha tão grande assim, né? Não está exagerado. Não está exagerado. É só, realmente assim, para o homem é só parar a sobrancelha, o comprimento dela e tirar alguns pelos na parte superior, que é onde nasce mais. Agora, e homem que tira aquela sobrancelha, faz a sobrancelha bem fininha? Ai, é péssimo, né? Não é bom. É melhor evitar essas coisas. Não, evitar, que senão realmente fica muito feminina e a característica do homem realmente é uma sobrancelha mais grossa. Podemos começar então aqui com essa técnica de, como é que chama? Milimétrica fio a fio. Milimétrica fio a fio. Isso é para poder fazer o desenho da sobrancelha e parecer natural. Exatamente. Isso é uma coisa que é permanente ou sai com o tempo? Sai com o tempo. Sai com o tempo, você tem que refazer. Exatamente. Quanto tempo dura? Dependendo do que você... por exemplo, hoje as mulheres usam muito ácido, né, sol. Isso faz com que clareie mais rápido. Entendi.